Por 6 décadas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro do Belém, cidade de São Paulo, realizou programas formatados para promover os seus departamentos e obtinha bons resultados. Porém, nos últimos anos, esses programas foram se tornando ineficientes, causando apenas a impressão de que algo estava acontecendo quanto à participação dos membros no trabalho missionário. Estudos feitos nesta igreja concluíram que 96% dos membros não tinham participação efetiva na missão. Apenas 4% achavam tempo ou interesse para estudar a Bíblia como não adventista. Estes dados evidenciaram a necessidade de uma reestruturação. E alguns dos itens inovadores desta reestruturação foram a substituição da maneira tradicional de se trabalhar em departamentos pela implantação de ministérios dirigidos pelos dons, a produção de cultos inspiradores, bem como a implantação de pequenos grupos, formando pequenas comunidades. Novos métodos e planos surgirão oriundos de novas circunstâncias. Novas ideias virão de novos obreiros que dão a si mesmos pela obra. Eles receberão planos elaborados pelo próprio Senhor. Deus quer a minha e a sua participação em prol da humanidade. Cristianismo não é adoração no sábado, no domingo, qualquer dia que seja, e braços cruzados, indiferente a pessoas que sofrem. Cristianismo verdadeiro é participação nas lágrimas de quem chora. Cristianismo verdadeiro é alegria para com quem está alegre, tristeza para com quem está triste. Cristianismo verdadeiro é ação. E basta olhar ao nosso lado para ver quanto podemos, quanto precisamos fazer. A primeira marca de uma igreja que busca um crescimento eficaz é a produção de um culto inspirador. A igreja é a esperança do mundo. Nós não fomos chamados para ser igreja na igreja, nós fomos chamados para ser igreja no mundo. A experiência da adoração deve tocar a mente e o coração, razão e emoção, levando o adorador a entender e sentir Deus. Se o culto não põe o adorador na presença de Deus, uma experiência que transforma vidas, ele falhou em um de seus propósitos básicos. Ellen White valorizava o culto inspirador. Para ela, a atitude sem vida dos adoradores na casa de Deus é uma grande razão por que o ministério não é mais produtivo. Ela considerou a música um grande poder para o bem, uma excelente ferramenta evangelística e incentivou os membros a educar suas vozes e a usar um grupo de cantores e instrumentos no culto. Portanto, o ministério de louvor se tornou imprescindível para a relevância do culto. Uma religião fundamentada no emocional leva ao fanatismo, porém, se puramente racionalizada, gera inaceitação. Paulo diz em 1 Coríntios 9, verso 22, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Por ser assim, Paulo era criticado pela igreja e era criticado também pelo mundo. Para o mundo, Paulo era crente demais. Para a igreja, ele era mundano demais. É preciso ajustar expressões culturais e essência da fé. Por exemplo, o uso da plataforma na liturgia. Quando se formou e por quê? Isso é tradição ou princípio? Qual é a sua essência? É relevante ou pode ser apenas um formalismo? Na Idade Média, o catolicismo só aceitava o clero no púlpito. Os leigos não faziam ou tomavam parte na liturgia. Então, o protestantismo, para fazer oposição a essa postura, introduziu na liturgia uma plataforma com representantes diversos dos leigos da comunidade. Assim, o povo, não apenas o clero, fazia parte da liturgia. Como o adventismo tem sua origem no mundo protestante, batistas, metodistas e outros, copiou-se essa tradição litúrgica.
A pergunta não é se o uso da plataforma é necessariamente errado ou necessariamente certo, mas essa tradição é relevante hoje? Você já parou para pensar por que fazemos as coisas sempre do mesmo jeito? Podemos mudar os elementos que levam a mensagem sem, contudo, alterar o conteúdo dessa mensagem? Podemos e precisamos ser inovadores no estilo, desde que não venhamos a alterar a sua essência. Nós vivemos uma religiosidade, mas as pessoas estão em busca de uma espiritualidade. A sociedade no mundo pós-moderno espera não formalismo, e sim exemplos de vidas transformadas. É necessário a igreja separar cultura da essência. Atos 15 nos revela que a igreja foi capaz de fazer isso. Contudo, foi muito difícil para eles se ajustarem às várias expressões culturais e não considerarem essa nova postura como apostasia da essência da fé. O resultado dessa abertura foi um crescimento espiritual e numérico para todo o mundo. Existem certos padrões, mas certos padrões que temos como certos simplesmente não existem. Se por vezes não podemos facilmente alterar um programa tradicional que tenha se tornado irrelevante por gosto ou opinião pessoal de alguém não flexível da equipe, então precisamos abrir mão também da influência desse membro. Gosto de uma declaração feita por Brian McLaren. Maximizar a descontinuidade significa não tentar forçar o cavalo a andar mais alguns quilômetros, mas deixá-lo de lado e procurar um novo. A jornada é o que importa e não o cavalo. Não será uma jornada fácil, mesmo depois de você ter apeado do velho cavalo morto. É preciso cuidar quanto ao uso da linguagem. Geralmente, a linguagem denominacional não comunica aos não-membros. A terminologia espiritual é um idioma estranho aos não-crentes. Nossos jargões denominacionais excluem os não-crentes. Jesus falou a mensagem do céu, mas na linguagem dos homens. Se ele falasse a língua do céu, mas não na linguagem dos homens, os homens não entenderiam a mensagem do céu. O que falamos é importante, mas é mais importante que o que falamos venha a ser compreendido. Vamos a alguns exemplos de linguagem denominacional que não comunica aos não-membros. Recapitular a lição. O convidado se pergunta: recapitular? Será que cheguei atrasado? Deveria ter estudado algo antes de vir? A pena inspirada. A pena não é inspirada. Quem é inspirado é o profeta. Pena inspirada é psicografia e nós não acreditamos nisso. Será que isso é realmente relevante? Pode ter certeza que é. Quando o assunto é salvação, todos os detalhes são relevantes, para que a mensagem seja compreendida. Para termos um culto inspirador, é necessário que haja um bom planejamento. E tudo isso se materializa na pessoa do ancião do dia. O trabalho do ancião do dia começa bem antes do sábado. Logo no começo da semana, ele deverá entrar em contato para convidar e orientar as pessoas que deverão participar do culto. Com isso, os convidados terão tempo para se prepararem melhor. Após o convite e a confirmação da participação, deverá então passar os nomes dos participantes para o Ministério de Comunicação para que sejam inseridos no boletim da igreja. Com todos os detalhes verificados, chega a hora de reunir o time. Convidados participantes, equipe de louvor e ancião responsável pela oração pastoral são convidados para um momento de oração e preparação nos minutos que antecedem o culto. Iniciado o serviço de adoração, o ancião do dia deverá permanecer no primeiro banco da igreja e coordenar todas as entradas dos participantes, monitorando os horários e tendo como guia o roteiro do boletim da igreja. Nesse momento, a função do ancião é similar à de um diretor de palco. Deverá dirigir toda a equipe e não permitir que haja um hiato entre uma e outra participação. Deus
Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. É preciso parar de fazer promoções nos cultos. O rei Ezequias fez algo muito impopular, eu diria até radical, algo que muitos líderes da igreja hoje teriam dificuldade de fazer. Ele destruiu a serpente de bronze de Moisés, uma serpente que foi moldada pelo grande líder instruído pelo próprio Deus. Ela representava a salvação para as pessoas mordidas pelas cobras peçonhentas. Mas o rei se livrou da serpente porque se tornara um empecilho, pois as pessoas passaram a adorá-la, desviando a atenção do Salvador real. O que era inicialmente bom se tornara um ídolo. Em muitas igrejas hoje, elementos originalmente criados para dar vida tornaram-se entulhos. Programas se tornaram um fim em si mesmos. Para Ezequias, eliminar a serpente de bronze não foi uma decisão popular, especialmente em meio a religiosos apegados à tradição. Assim também, reformas profundas em meio ao povo de Deus são difíceis. Mas o ato de Ezequias agradou a Deus, pois não houve rei como ele, nem antes e nem depois. As igrejas necessitam de Ezequias modernos. Muitos membros hesitam em trazer seus convidados à igreja porque reconhecem que o calendário e a programação local estão cheios de atividades que produzem cada vez menor impacto. Temem que o culto seja cheio de promoções e não projetem um ambiente que proporcione mudanças em suas vidas, bem como na vida de seus convidados. O culto precisa produzir adoração que transforma, que inspira, que eleva. Promoções não geram transformações. Certa vez um amigo me questionou por que eu tinha uma vida tão regular, tão tranquila, com paz, sendo bem sucedido, se ele também era da mesma profissão que eu, ou seja, era um advogado também bem sucedido, também tinha família, mas não encontrava essa paz, essa tranquilidade. E a resposta que eu dei para ele é que o segredo de tudo isso era Jesus Cristo. E ele olhou para mim e disse, eu não acredito que você está me respondendo isso. Passado algum tempo, meu telefone toca e era esse amigo, e ele estava com a voz muito trêmula, muito nervoso e dizendo que passando problemas muito difíceis, a esposa querendo se separar, os negócios não iam muito bem, enfim. E ele novamente me questionou, por que nós tínhamos praticamente a mesma vida, o mesmo trabalho, e que segredo era aquele? E eu fui muito enfático com ele. Eu falei para ele, olha, você pode não acreditar, mas o segredo do meu sucesso, o segredo da minha paz, esse segredo chama-se Jesus Cristo. E eu gostaria de lhe fazer um convite, que você viesse comigo à minha igreja para que eu pudesse apresentar esse Jesus que mudou tanto a minha vida e pode mudar a sua também, certamente mudará a sua. Então marcamos um sábado pela manhã de virmos juntos à igreja. Ao chegarmos na igreja, assistimos toda a programação. Ao final da programação, ele virou-se para mim e disse, meu amigo, eu sempre imaginei e achei que isso que você sempre me falou nunca fez o menor sentido. Agora eu tenho plena certeza disso. E por que essa afirmação do meu amigo? Aquele sábado era o Dia Mundial dos Desbravadores. Então, na cabeça do meu amigo, eu o havia trazido à igreja para assistir uma programação de escoteiros. E o que isso tem a ver com Jesus? Para nós adventistas, o clube de desbravadores é muito importante. Eu diria até mais, é fundamental. O que seria dos nossos juvenis, adolescentes, enfim, das nossas crianças, se não existissem as atividades do clube? Como conciliar essa situação? Programação específica para público específico. Eu posso até convidar um amigo, um vizinho, enfim, que tenha crianças na idade de desbravadores, para uma programação específica dos desbravadores. Contudo, isso não pode ou não deveria acontecer no horário do sábado pela manhã, quando as pessoas e os convidados vêm à igreja para encontrar com Jesus num culto inspirador. Após esse acontecimento, passei a entender que, assim como eu, outros membros da igreja também encontravam-se temerosos em trazer convidados. Baseado nisso,
A liderança da Igreja do Belém começou a trabalhar numa direção para termos cultos inspiradores. Nos nossos cultos inspiradores, falamos também sobre doutrinas. Porém, falamos numa linguagem em que tanto o membro quanto o convidado saem alimentados da nossa igreja. E aquele meu amigo? Ele saiu da minha igreja ainda procurando algo para a sua vida. Impressionado com o nome Jesus, buscou pela internet e no domingo pela manhã foi a uma igreja não adventista onde encontrou um culto inspirador e está lá até hoje. O culto precisa produzir adoração que transforma, que inspira, que eleva. Promoções não geram transformações. Não se deu conta de que moram duas pessoas nesta casa e que as duas têm que comer? Olha, se você se comunicasse comigo, talvez eu lembrasse mais disso. Catherine, por que tem que dificultar tudo? Eu estou dificultando tudo. Pois pra mim, eu estou carregando todo o peso por aqui enquanto você cuida do próprio umbigo. Como é que é? Sou eu que trabalho para pagar a hipoteca e eu pago os 2 carros. Ei, você faz só isso. Eu pago todas as nossas contas com meu salário. Você concordou com isso, é justo. Você não gosta desta casa? Não gosta do nosso carro? Caleb, quem é que cuida dessa casa? Eu. Quem lava todas as roupas? Eu. Quem faz todas as compras? Eu. Lá no fundo, você quer salvar seu casamento? Cara, eu vi você entrar num prédio em chamas pra salvar gente que nem conhecia. E vai deixar o seu casamento queimar até virar cinza? Desde criança eu observei a minha mãe pulando de religião para religião, passando pelo evangelismo, pelo catolicismo, até mesmo por Umbanda, espiritismo, budismo. Mas por um lado não a culpo. Eu entendo, eu vejo isso como um fato onde ela estava buscando uma ajuda espiritual, uma ajuda emocional, para enfrentar o tema do alcoolismo do meu pai. Eu rezava e pedia a Deus para que tirasse esse vício do meu pai, para que a gente pudesse ter uma vida mais tranquila. Porém, chegou no momento onde que eles se separaram e foi então que eu decidi que eu não acreditaria mais em Deus, que Deus nunca me ouviu, não ouviu a minha mãe e eu decidi ser ateu, vamos dizer. Foi então que este sinal, esta mensagem de Deus chegou através do casal Débora e Rodolfo, que são os líderes do Ministério da Família do Belém, quando convidou a minha esposa para participar de um projeto chamado Desafio do Amor. Chegando no local, e agora com um pouco de vergonha, eu fiquei um pouco nervoso, até discutimos no momento, porque eu disse para ela que não acreditava que ela estava me trazendo para uma igreja. Ela sempre soube que eu não quis e não queria
me envolver muito com os temas religiosos. Mas ela insistiu, a gente discutiu, acabamos entrando. Porém, já na recepção mesmo da igreja, eu já comecei a me acalmar e me sentir mais tranquilo. As pessoas onde nos receberam me tratou muito bem, senti muito o carinho das pessoas presentes, de todos, a excelente recepção. Foi algo que me chamou muita atenção. Eu comecei a sentir uma emoção muito forte e eu acho que foi o grande e definitivo sinal que faltava para que eu aceitasse Deus, para saber que definitivamente Ele estava trabalhando por mim, que Ele estava em meu coração, estava na minha família. E agradeço mais uma vez a família Benê por todo o carinho que nos acolheu. E que agora o mais importante, eu também venho agradecer a Deus por ter me ajudado a encontrá-lo e por me trazer de volta ao caminho do amor e ao caminho de Deus, da paz e da felicidade.